Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu estava hoje meditando na palavra, que o Senhor nos deu no livro de Abacuque, e eu li os 3 versículos para entender melhor o capítulo 3. E algo que me chamou muita atenção é a explicação que Deus vai trazer, para nós dentro do que Ele fala com Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa, vamos falar na nossa linguagem, para que os irmãos entendam. Ele começa a reclamar, fazer uma reclamação, ou seja, ele chega perante o Senhor e começa a falar, das lutas do que o povo de Israel estava passando, Ele começa também a falar de como os ímpios, ou seja, as pessoas ruins, se sobressaía, E sempre estava acima do povo mais simples, o povo mais humilde, o povo mais sofrido, o povo que clamava ao Senhor. E aí Deus começa a falar com Abacuque e falar para ele: olha, Abacuque, eu vou te dar uma visão, E aí Abacuque começa a falar com Deus dentro do que Deus falou com ele, E ele começa, vamos falar assim, mas Senhor, o Senhor trouxe o povo da Babilônia para maltratar o teu povo, para tratar com o teu povo? E Deus vai falar com ele, sim, mas esta visão que eu estou dando para você não vai acontecer por agora, mas sim no tempo vindouro. Ou seja, tudo que Deus mostrou para Abacuque, e Abacuque presenciou, mas lá na frente também, no capítulo 2, Abacuque começa a falar, E Deus também dá uma visão para ele e fala para ele: olha, Abacuque, tudo que você viu o povo passar e tudo que o povo sofreu, eu vou também entrar nessa situação, ou seja, eu vou para salvação, para minha glória. Eu vou salvar esse povo. E esses babilônios, ele começa a questionar e falar: mas agora o Senhor vai entrar. Aí Deus fala assim, eu acho muito interessante um versículo aqui, no capítulo 2, onde Deus vai falar com ele, que a palavra dele, me chamou muita atenção isso hoje à tarde. Eu estava ali no serviço e eu li os 3 capítulos. E me chamou muita atenção porque Deus fala assim: olha, Abacuque, aquilo que eu falei não passará antes que aconteça. Vai se cumprir. O povo da Babilônia vai ter que pagar tudo o que fez com tudo que ele tirou do povo, as terras, os homens da Babilônia, os reis da Babilônia, era um povo muito severo, era um povo que invadia as terras, e Deus permitiu aquilo ali para que o povo se achegasse mais a ele, Então, muitas vezes, amados irmãos, a gente está passando por luta, por provas, e aí a gente não entende, mas ali é Deus falando conosco: olha, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui, porque é a única forma que Deus fala mais conosco, é quando nós estamos ali quebrantados, ou seja, sofrido. E muitas vezes a gente não precisa passar por isso, mas nós somos tão teimosos que nós esperamos a luta chegar na nossa casa para poder nós se prostrar diante do Senhor, para poder nós ver que não há outro caminho, Que não há outro Deus a não ser esse Deus maravilhoso, E aí Deus, ele causa situações, circunstâncias para que nós íamos despertar, vamos dizer assim. E eu vou ler alguns versículos aqui para nós entender, como Deus, ele é tremendo, E muitas vezes a gente, na nossa angústia, como lá no final do livro de Abacuque, no capítulo 3, ele vai dizer que por pouco... Não, na minha ira, ele é bem claro, ele diz assim: na minha ira eu falei, não há homem bom, ou seja, ninguém presta, Ele estava tão revoltado, o profeta Abacuque, que ele chegou ao ponto de dizer que ninguém prestava, ou seja, como se ele dissesse assim: não há Deus, eu entendo dessa forma, Não há, porque olha o que está acontecendo com o povo, e Deus está vendo e não faz nada, é mais ou menos assim. Mas depois ele volta e reconhece,
que Deus é poderoso e que Deus faz. E aí é onde é que ele fala, ainda que a figueira não floresça, né? Ele vai falar essa mensagem que é muito forte, mas isso aqui já é lá no capítulo 3, já no finalzinho do capítulo 3, ele reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas e na vida de todos, até mesmo daqueles que dizem que Deus não existe. Porque quando, vamos trazer aqui para a nossa linguagem, quando o calo aperta, todo mundo grita o mesmo Deus, né? Seja ímpio, seja o conhecedor da palavra, né? Seja aquele que tem uma religião ou não, né? Uma denominação, porque religião é isso, é uma denominação. Eu sou evangélica, serva do Senhor. Sirvo a Deus na igreja evangélica. Talvez você vai ouvir esse vídeo e você é um católico, você é uma pessoa que serve na igreja católica, que não é diferente a palavra é a mesma, né? Mas você já tem outra crença e tem outras crenças também, né? Que no caso é pessoas que a gente não deve discriminar, mas que também cada um deve seguir a sua religião. Mas no final da conta, como diz a palavra do Senhor, todo joelho vai se dobrar. Seja do evangélico, seja do católico, seja da pessoa que serve em casa de curandeiro, né? Porque eu não conheço outro nome. Então, todo joelho vai se dobrar. E quando o negócio fica apertado, mesmo as pessoas procurando certas, né, denominação, mas eles só clamam para o mesmo Deus, que é o Deus de Israel. E ainda tem aquelas pessoas que dizem que tem um Deus de Baal, alguma coisa assim, que ainda tem hoje pessoas que falam isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê as pessoas falando isso, né? Então isso é muito triste, mas nós não podemos questionar, não por medo não, porque cada um tem o livre-arbítrio. A Bíblia diz isso. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos da nossa vida. Então, é esse livre-arbítrio, né, que leva a você e eu crer, saber em quem é que nós temos que crer. Aonde é que nós queremos colocar os nossos pés, né? E aí é que está o problema, né? Porque muitas vezes a arrogância e a cegueira humana vai levar muitos para o inferno. Porque tem gente que acha que o inferno não existe, mas o inferno é tão real como a terra, né? E eu que não quero ir para lá, não quero mesmo. Eu quero permanecer na presença do Senhor, amém? E aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, era para me ter sobriado a palavra, para me falar da palavra do versículo que eu quero falar, né? E trazer para as nossas vidas, né? O que Deus tem prometido. Amados, tem 18 anos que eu moro aqui e eu saí do meio da minha família, foi Deus que me trouxe para aqui, sabe? E depois de 2 anos eu aqui, o meu filho veio. Então, tem promessas que me foi feita, que eu tenho certeza que foi Deus que fez. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né? Ainda vai acontecer, né? E se eu não viver a promessa, os meus filhos, meus netos vão viver. Mas eu quero viver a promessa de Deus na minha vida, como você também quer viver, né? Mas se nós não vivemos, os nossos familiares, nossos filhos vão viver. E tem pessoas que dizem assim, eu não vou morrer sem que a promessa se cumpra. Isso é só um louvor, porque tem pessoas que morrem sim, sem a promessa se cumprir. Porque eu tinha uma irmã aqui, que a gente andava muito junto na obra, e eu vi as promessas de Deus na vida dela, né? Deus falando, algumas se cumpriram, mas infelizmente, ano passado, ela veio a falecer, né? Sem ver. E hoje eu estava me lembrando dela, eu estava falando, Deus, aquela mulher morreu tão nova, ela era bem mais nova que eu, né? E é muito triste a gente ver uma pessoa, né, lutar tanto. É como se a gente dissesse assim, ai Senhor, mas e aí? Então, como é que fica esse negócio? É igual Abacuque aqui, né? Reclamando com Deus. Por que aquele povo estava sofrendo daquela forma e os ímpios estavam ganhando em cima deles e ainda ria da cara deles, né? Então, é dessa forma que às vezes a gente se coloca na presença do Senhor e diz, ai Senhor, como é isso aí? Eu te sirvo e o Senhor não faz nada e ainda eu vou passar tanta luta, ainda vou morrer sem ver nada. Não é assim? Mas a própria palavra do Senhor diz que é por amor a Ele. Não é pelas obras. Ele não faz comigo, contigo pelas obras das nossas mãos, como também nós não temos que estar na presença do Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Porque Ele já fez.
Ele já me deu uma vida, já deu uma vida para você. Nós estamos na presença do Senhor por amor à obra, por amor a Ele. E pelo privilégio de ser chamada de filha de Deus. Pelo privilégio daquele dia nós temos certeza que o nosso lugar vai estar, né? A nossa coroa não é nessa terra, é lá, na glória. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor que venha em nosso encontro, que nos livre dos nossos adversários, né? E que o Senhor faça segundo a vontade dele e não a nossa, né? Aleluia. Vamos aqui para a palavra. Diz assim, no versículo, capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 1, diz: os caldeiros serão castigados a seu tempo. Ou seja, que Deus começa falando no contexto que os caldeiros, era um povo daquela época, né? Ia ser castigado ao tempo de Deus, não o tempo do povo de Deus, não o tempo de Abacuque. Deus está falando: olha, Abacuque, não é no seu tempo, é no meu tempo. Porque Deus estava usando aquele povo para despertar o povo de Israel. Então tem situações que nós estamos vivendo que Deus está nos despertando. Hoje aconteceu um fato assim, muito interessante ali na empresa, a qual me chamou a atenção. Eu estava ali andando, né? E de repente apareceu um bicho assim, desse tamanho, assim, um sapo, que eu tenho muito medo. E eu gritei aos meninos porque ele ia entrar para dentro do estoque. E aí, para minha surpresa, quem foi que foi lá me ajudar? Quem foi que foi lá para tirar aquele bicho de lá do portão? Porque eu não passava com ele ali, que eu tinha medo, que é muito grande. A pessoa que está me perseguindo dentro da empresa. Foi lá, eu não chamei ele. Eu falei: corre, meninos, vem aqui. Ainda falei 2 nomes de 2 pessoas que não convém dizer aqui. Vem aqui, eu tô mandando esse negócio aqui, esse bicho. Aí, essa pessoa se prontificou a descer as escadas. E eu fiquei assim, olhando, falei... Aí eu falei: Deus, o Senhor é um Deus lindo, viu? O Senhor causa situações para quebrar algo entre pessoas. Para que a maldição não venha prevalecer nas nossas vidas. Porque é uma coisa que estava me constrangendo. Eu ficava: Deus, como é que pode? Eu sou uma serva do Senhor, não tenho dúvida disso. Eu não quero estar no lugar com contrito com ninguém. Seja ele quem for, é ele o Senhor. Se eu estiver errado, o Senhor vai tratar comigo. Se a pessoa estiver errada, o Senhor vai tratar com aquela pessoa. E de repente Deus causa uma situação para aquela pessoa descer e vir, né, me ajudar. E eu fiquei assim. Aí depois eu falei: obrigada. Ele: não, de nada, subiu. Mas já quebrou uma barreira, porque... se tinha ódio, porque infelizmente a pessoa fica com ódio, a pessoa fica perseguindo você sem você saber do que e por quê. E eu não gosto de ter ódio de ninguém, não gosto de ter raiva de ninguém, não gosto, é uma coisa que eu aprendi, eu sempre fui assim. A minha mãe sempre falava assim: o teu defeito é porque você é sincero demais, você pensa e fala. E é desse jeito, irmãos. Então vamos para a palavra, né? Isso aqui é só um testemunho do que Deus faz nas nossas vidas. Porque é necessário que a gente esteja com o coração limpo, né? Para que a mágoa não venha trazer doenças, acarretar doenças na nossa vida. Ou na vida daquela pessoa. Porque, não sei se é um ditado popular ou se tem na palavra. Porque se tiver na palavra eu ainda não vi. Tem pessoas que bebem veneno para ver o outro cair. E isso não é bom. Isso não é bom, irmãos. Né? E aqui Abacuque vai questionar, né? Tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Israel. Ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vingarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei. Perdão, não é vingarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei. Quando eu for arguiado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível, ou seja, bem clara, sobre tábuas, para que a possa ler
o que correndo passará, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falarei e não mentirei. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então Deus está dizendo assim, olha, Abacuque, escreve aí numa tábua, bem legível, bem claro, ou seja, em letra grande, para que ainda que as pessoas passem correndo, elas leiam e vejam que sou eu, Deus, que estou falando. E a promessa, ela vai vir, porque sou eu, Deus, que estou ordenando. Deus está falando dessa forma. Muitas vezes, amados irmãos, você recebeu uma palavra da parte do Senhor, Deus usou um profeta para falar contigo, como eu também, às vezes eu falo, meu Deus, mas cadê aquela promessa? Mas o Senhor, ele é bem claro aqui quando ele diz, certamente ela virá no tempo determinado por mim e não passará. E pode escrever aí para que todos vejam e saibam que eu, Deus, o Senhor, falei, né? E eu fiz. Deus, ele promete as coisas para mim, para você e para aqueles que crê e até mesmo para as pessoas que não crê. Deus, ele também fala e ele fala que vai fazer e ele faz. Ele fala antes de acontecer, para que a pessoa não diga, eu já sabia. Não, Deus falou e ele fez antes mesmo que eu e você soubesse, porque a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que antes que chegar o nosso pensamento à nossa boca, ele já sabe. Porque ele é sim o eu sou, né? E ele sempre sabe todas as coisas, antes mesmo que aconteça. E é isso que ele está falando aqui, ó. Antes que aconteça, eu estou falando e eu cumpro, ou seja, eu velo com a minha palavra. Aleluia. Então, meus amados irmãos, se você recebeu uma palavra da parte do Senhor, se você está esperando da parte dele, não esmoreça. Então somente creia e comece a orar e pedir ao Senhor para que traga o tempo determinado por ele. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, não tardará. Por que não vai tardar? Porque é o tempo de Deus e não o tempo meu e seu. Às vezes a gente, acabei de falar aqui, está demorando, tem 18 anos, tem 10, tem 20, tem 30, mas a promessa está de pé. Não é o tempo ainda. A promessa está de pé e o Senhor vai fazer se cumprir. Aleluia. E eis que a sua alma se inchará, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus está falando aqui, olha, o ímpio, ele morrerá e a sua alma vai, né? Mas o justo viverá pela fé. Então todos aqueles que têm nos perseguido, todos aqueles que têm achado que nós somos loucos, têm nos chamado de louco, né? E têm nos afrontado de certa forma, não se preocupe não. Apenas creia e deixa nas mãos do Senhor. Não tenta debater. A palavra do Senhor não é para nós debater com ninguém não. É para ser pregada, é para ser levada. O evangelho do Senhor é para ser falado, não para ser debatido. É Ele que faz no tempo certo, porque nós não vivemos por vista, só quando está aqui na nossa mão, não. Nós vivemos pela fé. E é isso que Deus está falando, né? Pois o justo, pela sua fé, viverá e contemplará a vontade de Deus. Tanto mais que por ser dado ao vinho e é desleal um homem soberano que não se contém, que alargue como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todas essas contra ele? Ou seja, uma pessoa ruim, né? Que tira a coisa de um, tira de outro, tenta contender com um, tenta contender com o outro. A cova dele, Deus está falando, a cova dele é grande, é larga.
E esse mesmo povo a qual ele tirou tudo, ele sufocou, esse mesmo povo se levantará. Esse Deus está falando, vai se levantar contra ele. Porque uma pessoa rinchosa, como fala a palavra mulher rinchosa, é terrível. Assim também é um povo contendeiro. Se você chega num lugar, você faz contenda com um. Você chega em outro lugar, você faz contenda com um. Vai chegar um momento que você vai chegar em certo lugar e as pessoas vão apontar e vai dizer assim, ó, aquela irmã ali é condendeira que ninguém suporta ela. É isso que ele está falando. Então, meus amados irmãos, nós temos que crer no Senhor, viver a palavra dele, perseverar, para que o nome do Senhor não seja envergonhado através da minha vida e da tua. Né? Porque mesmo a gente calado, fazendo a vontade de Deus, o pessoal ainda implica. Imagine você ser uma pessoa contendeira, né? Então, eu quero deixar para você esses versículos aqui, e tudo que foi falado aqui, né? Porque eu falei dentro da palavra do Senhor, e aqui a palavra do Senhor disse que Abacuque foi um homem escolhido por Deus para guardar esta palavra, esses 3 capítulos. 3 capítulos, mas 3 capítulos bem resumidos e muito bem explicados, né? Que em meio a toda tribulação, toda guerra, tudo que foi tirado deles, Deus mostrou para Abacuque antes, Abacuque viu acontecer, mas Deus também mostrou para ele que Deus iria contra os adversários de Deus, ou seja, que Deus destruiria o povo da Babilônia. E muito do povo de Deus seria farto naquele lugar. E assim foi, né? Numa terra estranha, no meio de um povo estranho. Mas Deus guardou os que tinham promessa. Os que era para a morte, foi para a morte. Mas o que era para viver a promessa, viveu a promessa. Deus, ele é fiel. E aqueles que eram para voltar, voltaram. E vão voltar ainda muitos. Porque ainda tem muito do povo de Deus espalhado. Por causa do povo da Babilônia, dos reinados da Babilônia, muito do povo de Deus se afastou de Israel. Saiu da sua terra amada, da sua pátria. Mas a Bíblia diz que eles vão voltar. Né? E que nós temos que orar, todos nós temos que orar por Israel. Que é uma nação eleita por Deus. É um povo escolhido por Deus. E nós temos o privilégio de ser chamado filho de Deus, irmão do povo de Israel, por adoção. Porque nós somos adotadas. Né? Ah, mas não foi Deus que nos fez? Foi. Mas o povo escolhido, é bem claro a palavra do Senhor, é o povo de Israel. Nós somos filhos adotados, mas somos filhos da promessa, igualzinho os filhos. Nós somos enxertados por Jesus. Somos a mesma raiz da tribo de Judá, do povo de Deus, porque nós somos enxertados. Então que você venha crer. Eu não sei como foi o seu dia hoje. Não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa. O Deus que nós servimos é fiel. E a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Medite na palavra do Senhor e traga a palavra do Senhor para você. Diga, Senhor, no capítulo 2, versículo 2. Senhor, há uma promessa. E o Senhor fala na tua palavra, Senhor, que ela não vai passar sem se cumprir. Faça-se cumprir, Pai. Não do meu jeito, mas do teu jeito. Seja comigo, Deus, e faça a tua vontade. Pai, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua palavra. Nesta hora, meu Deus, eu quero te pedir graça, sabedoria e autoridade. Meu Deus, diante da tua palavra, Senhor, que eu venha diminuir a cada dia para que tu cresça, mas que o Senhor vai me trazer a interpretação para que eu não venha falar, meu Deus, de qualquer forma, Pai, e nem de qualquer jeito a tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E a tua palavra diz que vai se cumprir, que não passou do tempo ainda, que ainda está dentro do prazo. Muitas vidas, Senhor, têm se entristecido, têm enfraquecido, Pai, cansado, esperando uma promessa. Mas o que nós devemos fazer é clamar a Papai. Não ficar sentado, murmurando, chorando. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que se levantar e dizer: a promessa está de pé e vai se cumprir, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Passará céus e terra, mas a promessa, a palavra do Senhor não vai passar, porque é a palavra que está falando. E eu quero colocar, meu Deus, cada vida aqui diante do teu altar. Deus amado e santo, que o Senhor entre dentro dos lares, Pai, faz, meu Deus, transformação, libertação.
Pai, liberta-me de mim mesmo, Pai. A tua palavra ela é como uma espada de dois gumes. Quando nós ministramos, ela fala primeiro conosco. Ela corta aqui primeiro, para depois cortar nos demais irmãos que vão ouvir. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora. Visita as famílias, dá direção. Contempla, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, seja sempre conosco, que não nos falte o desejo e o amor de estar na tua presença, Pai. E nos dê sabedoria, nos dê autoridade. Ajuda-nos, Senhor, a continuar contigo, a perseverar na tua presença. Ser conosco, meu Deus. Bate o martelo em nosso favor. E que nada, Senhor, venha nos tirar do foco. Nada. Perdoa as nossas falhas, porque é o Senhor. E que esta palavra venha falar com os irmãos que vai ouvir. Que chegue aonde o Senhor quiser. Porque o Senhor é Deus. Que vá passando, Senhor, de casa em casa, de lá em lá. E vá falando com cada um. Ministra no coração da tua noiva, Senhor. Ministra, Pai. E vá de encontro à petição. Se é uma enfermidade, clame porque o Senhor é Deus para curar. Se é uma tribulação, clame porque o Senhor pode arrancar. Se há uma prisão, clame porque Ele é Deus e Ele faz. Oh, aleluia, Jesus. Pai, os teus filhos têm sofrido, Pai. Mesmo sendo livre, mas têm vivido prisões. Meu Deus, que o Senhor entre nos lares, quebrando correntes, Senhor. Ah, papai, abrindo o cadeado, Senhor. Aleluia. Tirando, Senhor, de prisões dentro do próprio lar. Tem pessoas que têm vivido dessa forma, dentro do próprio lar, em prisões. Que o Senhor venha arrancar das prisões. Ah, Senhor, dos abismos, Senhor. Espírito de loucura, Pai, que o Senhor venha jogar por terra. Espírito de depressão, vai jogando por terra, Senhor. Porque fiel é o Senhor que nos prometeu. Da mesma forma que o Senhor já me livrou, Pai, o Senhor pode livrar cada um daqueles que crê e que tomar posse da vitória. É escassez, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele faz. Ele levanta pessoas para te ajudar, para te abençoar, para ir na tua casa, aleluia. Porque Ele é Deus. Creia tão somente na promessa do Senhor. Qual é a tua petição? Coloca diante do altar do Senhor. Clama a Ele, porque Ele vai te responder, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. E que nunca nos falte fé, amor e perseverança e atitude para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Cada dia mais eu fico mais grata ao Senhor. Porque tem dia que eu falo, eu não vou conseguir, mas vem aquela paz, derraçore, canta, alabaxore, manto. É uma paz tão grande, Senhor, que o Senhor traz nesse momento, Pai. E eu quero render graças ao Senhor por esta paz. Meu Deus, que aonde chegar, Pai, que sinta essa mesma paz, essa leveza de espírito, de alma, Pai amado e querido. E que o teu nome seja exaltado, somente o teu nome. Glorifique e exalta, Senhor, o teu nome. Abre os olhos dos teus servos, para que eles não venham, Senhor, aleluia, ficar enganado, mas que a tua palavra eles venham meditar. E que o Senhor traga revelação e traga essa paz, meu Deus, que despedaça todo jugo, Senhor. Essa é a minha oração e a minha petição, Pai, para todos aqueles que creem. Visita os enfermos, Pai, inclusive o meu pai, a minha mãe, a minha filha, a minha família. E os enfermos da minha família, visita. Enfermo da carne, da alma, do espírito, visita, Senhor. Porque o Senhor é Deus. Tira todo abatimento, meu Deus, e coloca um espírito de ousadia, uma visão de águia. Aleluia. E uma força, Senhor, um desejo, Pai, como a corça, como um anseio da corça, que assim, Pai, nós viemos ansiar a Tua presença e buscar a Tua presença, a Tua face, porque não há rebadaia sole calabante e nada melhor, Senhor, do que estar na Tua presença, amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor por esta palavra e pela Tua presença, Senhor, na minha vida, na minha casa e no meio dos meus, no meio daqueles que creem.
em nome de Jesus. Fique na paz e que o Espírito de Deus seja sempre conosco. Aleluia. O que daria a nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós.